Olá, galera! Bem-vindo a mais um episódio aqui da nossa série sobre ICT. E hoje a gente vai falar de uma técnica que para mim fez uma boa diferença, melhorou bastante os meus resultados e principalmente, galera, melhorou bastante as minhas entradas, né, nas minhas operações. E hoje eu vou mostrar para vocês sobre essa nova técnica, algumas dicas, como eu tenho feito e o que buscar para aumentar ainda mais os seus acertos e também os seus lucros, tá? E essa técnica, galera, é chamada de Kill Zones, tá? E a grande diferença dela, comparada com as outras técnicas que já falamos aqui na série, é que ela não, essa técnica não é baseado no preço, né, do ativo ali que você quer operar, e sim o horário, tá? Então os kill zones praticamente são faixas de horário em que a maior presença institucional no mercado, gerando, obviamente, alta liquidez e também movimentos decisivos, tá? Então, os kill zones, teoricamente, galerinha, é um horário, né? São dois, eu vou mostrar já já para vocês, mas são horários onde a gente pode esperar o preço chegar e talvez dentro, né? Se ele estiver dentro desse horário, bater em um nível e ter razões realmente para virar técnicas, né? O mercado provavelmente vai fazer esse giro, vai fazer essa reversão dentro dessa faixa de horário aqui. Por isso que é importante a gente entender qual é essa faixa e o porquê podemos ver. E normalmente, né, a grande razão por a gente ver essa reversão é exatamente o que diz aqui, por ter mais liquidez e mais movimentos decisivos, tá? O criador do ICT, né, o Michael Hudson, ele ensina que entender essas zonas ajuda o trader a evitar ruído e operar nos horários com maior probabilidade de sucesso, tá? Como qualquer outra técnica, né? Essa aqui não é 100% de todas as vezes que você usar que vai dar certo, tá? Lógico que tudo depende das condições do mercado, notícias e várias outras coisas que podem acontecer. Então, essa técnica ajuda, mas entenda também que não é fácil, né? Simplesmente esperar chegar o horário e fazer ali uma operação que é certeza que vai dar certo, tá bom? Por que o Kill Zones é tão importante, galera? Porque ali existe uma alta liquidez, os grandes players estão ativos naquele horário, fazendo as suas maiores operações do dia. Possibilidade de manipulação em sweeps, né? Normalmente isso aqui acontece até com uma grande frequência, vou falar um pouco sobre isso já já. Oportunidade de entrar em trades institucionais, a gente, né, quer estar do lado aí desses grandes players, nós não queremos estar contra, né, porque obviamente os grandes movimentos são eles que fazem, por ter quantidade de capital gigantesca que os bancos, né, e outras empresas financeiras têm, então queremos estar ao lado deles e evitar operar durante períodos de consolidação e ruído, tá? Então, sabendo o horário certo, que talvez pode acontecer de grandes movimentos acontecerem, você evita de querer operar antes ou depois, né? Então, isso ajuda bastante, tá? Os horários, as faixas de preço, galerinha, que para mim é o que o Zone, né, o que o ICT mostra são esses, tá? Esses dois são os mais importantes, tá? De todos eles. Então, o London Kill Zone, que é a abertura de Londres, o Nova York, a abertura de Londres, o fechamento mais ou menos de Londres. Isso aqui não é tão importante igual os dois de cima, mas é algo para se considerar. E Asia Kill Zones, né, que é a seção da Ásia, também não é diferente dos dois aqui de cima, né, que você pode esperar a reversão. Na verdade, a gente só pega uma referência aqui da seção da Ásia que eu já já vou explicar para vocês, beleza? Então, basicamente, galerinha, a gente tem aí essas duas principais faixas de preço, como eu mostrei para vocês, correto? Então, é ali que nós esperamos ou o mercado fazer um topo, ou fazer um fundo, ou também, né, obviamente, é o mercado já ter tido uma tendência, talvez na seção da Ásia, fazer esse pullback dentro dessa faixa de preço e depois dali, exatamente nessa faixa de preço, o preço continuar. Isso também, obviamente, pode acontecer. Agora,
O que é legal, né, saber, né, um exemplo, tá, galera? Isso aqui é a faixa de preço. Outra coisa que existe dentro do Qzone é algo chamado, a gente chama de RT, ok? RT. Window, né? E o que que é RT Window, galera? RT Window, né? Se fosse o nome em si das siglas significa Reversal Time Window, e em português, né, seria aí a janela de reversão. Então, esse preço que fica literalmente no meio, né, dessa faixa de preço, é exatamente aqui que nós esperamos. Aqui é o filé, aqui é onde realmente você quer que um topo seja criado, tá? Obviamente, às vezes vai acontecer de fazer um pouquinho antes, ou talvez fazer um pouquinho depois, tá? Mas a cereja do bolo é quando o preço faz isso aqui. Um ótimo exemplo, galera, é a gente olhar aqui o que aconteceu nesses últimos 2 dias, tá? Olha só o que aconteceu ontem. Eu tô gravando esse vídeo dia 13, então, né, sexta-feira. Olha o que aconteceu ontem, dia 12, quinta-feira. Mínima do dia, literalmente no meio, tá? No meio aqui, ó, dessa faixa de preço. E olha o topo do dia, também exatamente nessa faixa de preço, né? Literalmente no meio dessa faixa de preço, que é o RT, ok? Então, aqui no gráfico, vocês podem ver que eu uso um indicador, né? Que já me mostra onde fica essas faixas de preços automático para mim. Então, eu não preciso fazer isso de uma forma manual todos os dias, tá? Esse indicador já faz isso para mim. O indicador que eu estou usando aqui é esse ICT Sessions Qzones. O criador é esse, Leon Cholo, tá? Então eu recomendo que você instale esse indicador. Eu tenho 2, tá, galera? Por que eu tenho 2? Porque os dois são os mesmos, tá? Os mesmos indicadores. Eu coloco 2 vezes, porque um coloca esse cinza um pouco mais claro, esse aqui um pouquinho mais escuro. E esse cinza, para mim, já representa esse RT, essa janela de reversão, tá? Então eu não preciso fazer. Se você não tem uma conta paga no TradingView, e provavelmente tem essa limitação de quantidade de indicadores no gráfico, né? Você só pode colocar apenas um, né? Não tem problema, só lembrar de todo dia você colocar aqui, ó, né, o RT desenhado no meio aqui, tá? Então, voltando aqui pro horário, se, né, a abertura de Londres aqui, ó, Brasília é de 3 às 6, o RT então vai ser 4 às 5, né, da manhã, horário de Brasília. Se de Nova York a mesma coisa, se é entre 9 às 11, da manhã, horário de Brasília, então o RT, né, a janela de reversão vai ser entre as, digamos aí, 9h30 às 10h30, teoricamente, beleza? Então você pode fazer isso de uma forma, eu faço assim às vezes, né, antes eu faria, né, tava fazendo dessa forma, tá, me lembrando onde está o RT. Eu coloquei 2 vezes agora e não é necessário mais, beleza? Mas aí as configurações desse indicador são esses, tá? Então esses horários que ele pede aqui não é horário de Brasília e sim de Nova York. Então dê uma pausa nesse vídeo, copie exatamente o que está aqui, tá? Nessa configuração, e aí a segunda parte aqui da forma, né, copie também, eu vou abaixar bem devagar, eu vou abaixando aqui devagar para vocês copiarem um por um, tá? Vocês podem ver que tem algumas mudanças aqui para a configuração que já vem quando você adiciona pela primeira vez, e aí eu só tenho nessa questão aqui onde tem as cores, eu só ligo aqui, ó, o London e o Nova York, tá? E aí as cores são essas, preta 4%, essa outra aqui um pouco verde 25%, e essa aqui cinza 10%, e Nova York também é a mesma coisa, amarelo 15%, o preto 4% e o cinza 10%, tá? E aí eu tenho uma Ásia também, eu coloco um vermelho aqui em 6%, tá? Mas isso obviamente são cores que é algo pessoal, tá, galera? Não vai alterar nada se você preferir outra cor, tá? Para mim fica bem mais claro desta forma, beleza? Lembra que eu falei sobre a questão? Então esses são os 2 horários mais principais que eu vejo, né? London Close, galera, é mais na questão de você estar segurando uma posição e não quer levar para outro dia. Então o melhor horário ali, digamos assim, que você quer pensar em fechar essa operação seria, né, será ou em Nova York ou no fechamento de Londres, tá? Esse é um ótimo horário, são 2 faixas de preço que são ideais para você fazer isso, né? Já não é um horário ou uma sessão, né,
que eu indico você abrir novas posições, né? Porque ela é curta e depois é Ásia e já não é, né, uma sessão tão agradável assim, beleza? E daí tem a sessão da Ásia. E por que a sessão da Ásia é importante, Thiago? Não pra gente operar. Aqui a gente até vê uma reação legal, mas isso não acontece todos os dias, tá, galera? Se você for ver nos dias anteriores, são movimentos bem mais curtos, né? Não tem muita coisa aqui. Também você não vai ficar querendo acordar o dia inteiro, acordar o dia inteiro para operar, né? Mas a sessão da Ásia, galera, o que para mim eu gosto de fazer? Eu sempre gosto de anotar somente a alta dessa sessão e a mínima dessa sessão, tá? Eu gosto de saber onde está esses dois, ok? Hoje mesmo não foi um bom exemplo dessa sessão, porque a gente já tinha rompido a mínima da Ásia antes, então quando isso acontece, galera, eu mesmo fico, não tem muito o que falar, mas se vocês olharem, né, talvez o preço aqui de ontem, teoricamente, vocês podem ver que a gente chegou muito próximo dessa mínima, né, que foi a sessão da Ásia, que às vezes acontece, mas o que pra mim eu gosto muito é quando o preço faz isso aqui, ó, ele fica literalmente lateral, vem a sessão de Londres, vem dentro, ó, dessa faixa de horário, entra dentro do RT, que nós gostamos e muito, como eu acabei de falar, é a cereja do bolo, é aqui dentro, e olha só, galera, tá? Então, nesse horário específico, ele faz essa nova mínima e de lá não consegue fazer os rompimentos. Obviamente, não é só isso que vai vir fazer você comprar, tá? Você tem que ter outros estudos, outras confluências mostrando que essa região realmente é uma grande região de suporte. Se tudo está encaixando para que esse preço seja um preço importante e talvez o mercado vire, você fique atento, esperando aí um mercado virar, né? E aí, galera, quando ele vira, é isso que pode acontecer. Vocês podem ver um grande pulo iniciando dentro do RT até um pouco depois, inclusive, daí ele fica lateral, espera outra faixa de preço, onde outra faixa de preço fez uma outra mínima, segunda mínima do dia, onde foi alcançar novas altas, né? Inclusive foi até depois ainda da faixa, né? Isso aqui às vezes acontece, não acontece todos os dias, né? Se vocês forem ver, terça-feira foi um ótimo exemplo, né? Ele realmente fez a alta do dia dentro dessa segunda faixa de horário do dia, mas de novo, né, galera? Olha só o que aconteceu terça-feira, né? Mínima do dia sendo exatamente dentro do nosso RT, da nossa janela de reversão, onde o mercado também buscou liquidez, né, buscou a mínima da Ásia e tudo mais, e depois entregou esse gigantesco movimento de alta, tá? Então, como vocês podem ver, eu não vou ficar aqui passando dia por dia, mas se vocês forem ver, né, galera, a gente consegue anotar, né, a maioria das vezes, esses horários, uma dessas duas ou as duas faixas funcionando mega bem, tá? O que aconteceu aqui, ó, na segunda-feira, tá? Segunda-feira, galera, eu não sou acostumado a operar muito na segunda-feira por causa disso. É um início de semana normalmente um pouco mais lento do que os outros dias, então segunda-feira tenha um certo cuidado aí nesse primeiro dia da semana, tá? Mas aqui tá um ótimo exemplo de um mercado que fica bem lateral, não há nenhuma reação dentro do RT, dentro dessa faixa de preço, fica muito vai e vem, tá vendo? Então isso aqui é uma ótima dica de você talvez não fazer mais nada, tá? Esperar talvez preços mais caros, né? Esperar uma confluência ou um preço mais importante para daí pensar em fazer algo, mas daí vocês podem ver que, né, ele foi fazer o topo um pouquinho depois, aí começou a cair, e aí entrou o RT, onde empurrou ainda mais. Então aqui a gente vê um RT, né, dentro dessa faixa de preços, meio que mantendo a tendência de baixa, né, então aqui a gente não viu a reversão, foi que daí quando chegou no fim, né, perto da faixa de horário que nós queremos, ele realmente dali parou. Então isso é bacana. Então, não olhe o RT, não entre no vício de achar que o RT, toda vez que o preço chega lá, vai reverter, tá, galera? Muita gente tem esse erro de só esperar o preço chegar no RT, chega, é venda, porque tava subindo. Não é bem assim, tá? Às vezes você vai encontrar isso aqui, um exemplo, né, de um mercado só corrigir e só continuar, tá? Isso aqui pode sim acontecer. Então, o Kill Zones me ajuda muito nisso, galera, né? Para que eu vou tentar operar antes se o preço normalmente tende a ficar bem lateral e o filé realmente acontece aqui dentro ou aqui dentro, tá? Não tem o porquê eu querer operar aqui, não há o porquê operar aqui e nem depois também. Então, né? Se fosse para uma maneira bem básica de dizer, é que você quer realmente só pensar em abrir novas operações dentro dessas duas faixas, né?
teoricamente. É isso que você quer ver acontecer, beleza? Antes, no meio ou depois é onde você já quer começar a evitar, né? Então, é uma ferramenta, uma técnica que me ajuda muito, tá, galera? Filtrar melhor os meus timings, né? Se hoje eu tô pensando em uma venda, estou esperando uma correção, por exemplo, né? Tipo agora, ó, tá subindo aqui, tá dentro do RT ainda, tá vendo? Então aqui ainda, se eu tenho razões para venda, outras razões técnicas, tá? Além dessa aqui, obviamente é nesse horário que eu quero ver isso acontecer, tá? Da mesma maneira que aconteceu aqui, ó. Se você tá pensando em vender o euro hoje, né? Aqui era um ótimo preço dentro do RT, tá vendo? E daí sim ele entregou. Agora, será que aqui ele vai fazer isso aqui? Ou será que a gente vai permanecer agora subindo? Tudo vai depender das suas outras análises, né? Então você pode aqui fazer uma combinação de outras técnicas que já aprendemos, né? O BPR, o Fair Value Gap, né? Várias outras coisas. Então isso é bem legal. Beleza, galera? Então, né, faça seus estudos, faça um teste, me fala o que você achou, coloca aqui nos comentários se você já tem usado, se você não usou, tá pensando em usar, deixa o like, se inscreva no nosso canal que tem muito mais para vir aí, mais outros vídeos, tá? Mas é sim uma técnica que pode te ajudar em muito pegar esses times, tá? Só uma pequena informação, eu não fiz esse teste, né? Eu não usei essa técnica em criptomoedas, em commodities, tá? Em ouro, essas coisas todas, então eu não sei, tá? Como esses outros mercados se comportam, né, dentro desses horários. A única coisa que eu consigo te falar é que essa técnica funciona muito bem nos pares de moeda, tá? Agora, nos outros mercados eu já não sei. Peço então que você, quando tiver um tempinho, faça um backtest, faça uma análise e veja certinho se lá também essa técnica funciona, né? Talvez, tá? Por ser criptomoedas e outras coisas, podem ser que também tenham, né? Horários importantes, mas talvez sejam outros. Então tudo isso tem que ver, né? Mas o mercado de Forex, basicamente, em todos os pares são esse mesmo horário. Então fiquem com isso anotado, beleza? Bom, é isso então, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Depois me fala o que achou e é isso, tá? Link está na descrição para o nosso grupo do WhatsApp, nossa comunidade. E qualquer like, comentários vai nos ajudar muito, galera. Obrigadão por tudo. Forte abraço. Tchau, tchau.